Talvez você já saiba, uma das melhores formas de ganhar dinheiro com imóveis no mercado imobiliário é a especulação imobiliária. Mas o que poucos sabem é que essa ação é para poucos, que tem muita gente que se arrisca a ganhar dinheiro com especulação imobiliária e não ganha. Por quê? Porque não sabe dos conceitos básicos de uma especulação imobiliária e da expectativa de valorização imobiliária e por que as pessoas compram determinados imóveis e por que as pessoas vendem determinados imóveis e que momento isso acontece e qual é o momento certo de fazer esses movimentos. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo hoje. Então eu listei para você, na sequência aqui, 6 pontos que nós vamos analisar para que você comece a entender como você pode se posicionar frente a uma especulação imobiliária e ganhar dinheiro com isso, protegendo seu capital, muitas vezes de variações que o mercado vai oferecer e colocando o risco desse dinheiro no momento certo para que ele possa potencializar o resultado de uma maneira exponencial. Quando eu falo risco, todo investimento tem risco, não é diferente do mercado imobiliário. O que eu estou falando para você aqui é um conceito muito amplo, então você precisa regionalizar esse conceito que eu estou aplicando para você, porque ele não funciona igual em todos os lugares, ele precisa ser ajustado região por região. O mercado imobiliário você precisa entender, ele é micro-regionalizado. Ou seja, o que funciona na sua cidade, muitas vezes, culturalmente, não vai funcionar em outras cidades que está a 200 km de distância de você, ou às vezes até mesmo 30 km de distância de você, porque já muda muito de um bairro para o outro, e você sabe disso, principalmente se você é do mercado imobiliário. Mas antes de entrar nesses 6 itens, eu quero falar para você 3 pontos aqui que eu entendo que fazem muita diferença para você quando você percebe o porquê a especulação imobiliária funciona. Primeiro ponto, as pessoas investem em imóvel porque o imóvel dificilmente recua de preço. Quando você está numa fase de lançamento, é fácil você ver uma flutuação, porque a especulação está baseada no imóvel que ele não existe ainda. E muitas vezes o imóvel vai subindo de preço, então, como eu falei em vários vídeos meus, você vai ter imóveis que foi lançado a 100 mil e de repente você vai ver que está 200 mil. Mas pode ser que você tenha um achado de alguém que está apertado ali e vai vender o imóvel que comprou por 100 mil por 110. Porque ele tem a sensação de que ele ainda está ganhando dinheiro, de fato ele está ganhando dinheiro e ele precisa fazer liquidez rápida daquele imóvel, porque é uma questão pessoal, ele vai botar à disposição. E aí sim acontece uma flutuação dentro do imóvel na planta. Mas dificilmente você vai encontrar um imóvel bom, novo, bem localizado, da forma que você quer, tanto para investir quanto para comprar, com um preço abaixo do preço de mercado dele, ou com um preço abaixo do que a pessoa pagou. Porque abaixo dentro da média é normal você ver um imóvel que normalmente o preço na região por metro quadrado é 7 mil reais metro quadrado, você acha um por 5. Mas por que você acha? Não é que ele está abaixo do preço de mercado ali, ele está abaixo da média de mercado. Mas aquela pessoa está disponibilizando porque ela realizou o lucro na suficiência do que ela quer para aquele momento. Então pode ser que ela comprou a 5 mil e vai vender para você a 6 e o mercado está pedindo a 7 e está tudo bem, porque em ambos os casos está todo mundo ganhando. Ele está ganhando na compra porque ele comprou bem e protegeu o capital dele, você está ganhando na compra também porque o preço de mercado já está subindo e você está comprando abaixo do preço de mercado. Cada um entende seu momento, joga o jogo conforme tem que jogar e realiza conforme tem que realizar. O importante é ambas as partes conseguirem concluir as negociações de forma que elas saiam satisfeitas no mercado. Mas esse é o primeiro ponto que eu ia falar para você. Dificilmente você vai ver o ativo imobiliário perder preço do valor que você adquiriu. E por isso é uma ótima opção você fazer o investimento imobiliário com o conceito da especulação, ou seja, da valorização futura. Especulação é isso, é você comprar um imóvel com a expectativa de valorização futura, esperar ou fazer manobras dentro do mercado para que você consiga fazer com que esse ganho já aconteça de imediato e você realize um resultado muito maior do que o que você comprou. O segundo ponto é porque o bem imobiliário ele é tangível. Diferente de você investir numa criptomoeda, de você investir em ações, é um bem que ele está ali. As pessoas investem em imóveis porque elas têm a segurança, a sensação de segurança. Então é como se o ladrão passasse, não é igual um carro, ele vai roubar e não vai estar no outro dia ali uma moto, né? O seu celular. Não, eu compro, o cara ele pode entrar dentro, ele pode roubar os bens que estão dentro, mas o imóvel continua lá. E se tudo está errado, o imóvel ainda está lá. Então esse é o segundo ponto que as pessoas optam por fazer uma aquisição imobiliária e também apostam na especulação, porque ela pensa assim, eu vou botar 100, se tudo está errado, o imóvel ainda está ali, entendeu? Então eu botei 100, olha, na pior das hipóteses, esse imóvel que eu comprei por 100, se ele não valorizar igual o mercado está falando, por 200, como a gente comentou aqui, e eu vender por 100, eu não tomei prejuízo, mas se eu vender por 110, eu comecei a ganhar alguma coisa, por 120 já ficou bom, por 130 está ótimo, por 200 então, nem se fala. Então por esse motivo, por ele ser tangível e dar aquela sensação de segurança, as pessoas optam por entrar nesse mercado. O terceiro item, por que as pessoas entram também no mercado para fazer especulação? O terceiro item, você sabe que é verdade. É porque é cultural.
natural. É porque para você representa sucesso. Quando você adquire o seu primeiro imóvel, você tem a sensação de realização, que você está dando certo na vida, que as coisas estão começando a evoluir. Você normalmente, se você não teve a primeira casa, em grande maioria das pessoas, elas têm a necessidade. Primeiro, um jovem, ele quer sair de casa, alugar uma kitnet, alugar um apartamento. Depois que ele está na kitnet, ele começa a perceber que ele quer mostrar que ele está bem, ele quer sair para um apartamento de 2 quartos, até um de 3 quartos, e mesmo sozinho, mesmo sem estar casado, ele sai. Aí, de repente, ele começa a namorar, ele quer mostrar sucesso, ele quer mostrar uma realização, e ele vai fazer o quê? Ele vai procurar investir, entrar no financiamento, ou se tiver dinheiro, comprar um apartamento para provar para ele, para todo mundo que está em volta dele, que ele está tendo sucesso, que está dando certo, para a família principalmente ver que ele está crescendo. E isso começa a funcionar e dá certo. De repente ele não quer mais só para morar, ele começa a perceber que pode ser uma oportunidade de mostrar que ele sabe ganhar dinheiro nesse mercado, e ele começa a investir. Ele começa a comprar imóvel para fazer igual a gente está sugerindo aqui, especulação imobiliária, ou comprar imóvel para poder fazer o ganho do aluguel, ou o ganho de um investimento, né? Ele comprar, reformar e vender, por exemplo, como construtor, como um empreendedor que está fazendo retrofit, né? Fazendo um investimento de sucesso dentro do mercado imobiliário, e além de tudo ele está mostrando para todo mundo que está dando certo. Então, pela essa sensação que o imóvel traz de que eu estou me beneficiando, que eu estou crescendo, que eu estou evoluindo, e essa demonstração para toda a sociedade e principalmente para os nossos entes queridos que a nossa vida está dando certo, o imóvel passa a ser um bem muito atraente, e por isso a especulação imobiliária dentro do mercado imobiliário é um item que atrai muitas pessoas, porque ele traz essa sensação de segurança, traz essa sensação de valorização como um todo, e de fato ele protege o seu capital. Agora vamos lá para os itens importantes que você deve levar em consideração antes de entrar tentando fazer uma especulação imobiliária, ou seja, buscar uma expectativa de valorização futura e ganhar dinheiro com isso. A primeira coisa que você precisa fazer, e ele não é menos essencial do que qualquer um dos outros que eu vou falar aqui, apesar dele ser muito simples e estar em primeiro lugar aqui. Nesse item, o primeiro, eu estou falando para você o seguinte: você precisa estudar a valorização imobiliária como um histórico da sua região. Você pode fazer o estudo da seguinte forma: você pode fazer o estudo nacional, ver qual é a média de valorização nacional, você pode fazer a estuda do seu estado, você pode fazer o estudo da sua cidade, você pode fazer o estudo do seu bairro. Normalmente, quando a gente fala de cidade, estados e país, você tem órgãos tipo o Siduscom, a ADEME, onde você consegue acessar relatórios que mostram a valorização imobiliária, a valorização da construção, o preço da construção em determinada região, o valor do aluguel em determinada região, e você tem uma análise dos preços entre valor de locação, entre valor de venda, entre valor de metro quadrado, para que você tenha referência entre o que você está adquirindo ou pensa em adquirir ou pensa em vender, se está dentro da praça ou não. Quando você começa a falar de cidades ou de bairros da cidade, você também tem a opção de fazer análise por si só, ou seja, eu posso fazer visitas ou trazer corretores, por exemplo, para trabalhar comigo e começar a analisar o preço de oferta de determinados produtos na região. Entenda, o preço de oferta não é o preço de estabilização do mercado, não é o preço de venda real, é um preço de especulação. Normalmente esse preço de mercado, o preço real, ele está de 10 a 15% abaixo do preço de oferta, porque é normal, culturalmente no nosso país as pessoas pedem mais pelo imóvel porque sabem que vão ter que dar desconto, e o imóvel é vendido em torno de 10 a 15% mais baixo do que o preço de mercado. Estou falando uma média geral, isso é normal. Então quando você vai fazer esse tipo de movimento, quer entrar na área de uma valorização imobiliária pela uma especulação, você precisa estudar o histórico, porque senão você não sabe que jogo você está jogando, você não sabe que carta que as pessoas têm ao seu entorno, então você pode chegar lá achando que está ganhando bastante dinheiro, você está ofertando um imóvel a R$2.000, vou colocar 2.000 porque não existe mais, a R$10.000 o metro quadrado na sua cidade, e o preço médio da região está vendendo a 8. Lembra o seguinte, dinheiro vale no tempo. Quanto mais rápido você fazer o dinheiro girar, melhor é o seu ROI, né? O retorno sobre o investimento aplicado. Então você tendo um retorno mais rápido, você tem uma rentabilidade maior, você pode adquirir um outro imóvel. Se você pede muito alto e esse imóvel não vende, você tem uma baixa velocidade de venda, tem baixa liquidez, ou seja, o capital seu não é remunerado no tempo suficiente para que você compare aquele investimento com, por exemplo, um investimento financeiro. Então você não ganha tanto dinheiro do que deixar o seu dinheiro parado. Então você precisa entender dessa dinâmica, entender desse movimento para você entrar. Então estude sempre o histórico da sua região, o histórico do bairro, o histórico da cidade, o histórico do estado, para você entender essas flutuações de preço. Segundo, aprenda
Aprenda a analisar e prever efeitos manadas. O que são efeitos manada? É aquele movimento onde está todo mundo indo para aquela direção. Eu vou te dar um exemplo, uma coisa que você tem que tomar muito cuidado. No mercado, no geral, em todas as cadeias, você tem o que a gente chama de onda. Você tem um momento que é a pontinha da onda, aqui que está começando o rabo da onda. Você tem um momento que é o meio da onda. Você tem um momento que é a crista da onda. Você tem um momento que é a queda da onda, que é a quebra da onda. Você tem que tomar o cuidado de que momento você está. O indicado seria você conseguir chegar o mais perto possível da crise da onda para você poder vender. E não comprar nada na crise da onda, porque ela vai cair. Então você precisa começar a entender esse efeito manada, porque esse efeito manada está ligado a esses movimentos. Quando as pessoas começam a perceber que está todo mundo ganhando dinheiro, as pessoas começam a ir em direção. Sabe aquela historinha de loja de açaí? As pessoas começam a ver que está abrindo loja de açaí para tudo quanto é lado, a economia está boa, o cara não sabe o que pensar, ele olha para o outro e fala assim, vou abrir uma loja de açaí. Ué, meu vizinho abriu, está dando certo, o outro abriu, está dando certo. É igual aquele sorvetinho, o paleta mexicana, que também a gente viu bombar aqui no país. É da mesma forma. Então, quando as pessoas começam a ver que o Cleverson está investindo em lote, está ganhando dinheiro, ele comprou 2, 3, o vizinho está fazendo isso, o outro está fazendo isso, as pessoas começam a ir. Só que quando as pessoas começam a ir demais, você tem que tomar cuidado, porque pode ser que ela já está no meio da onda e ela vai chegar na crista da onda e aí ela vai quebrar. E nesse momento que quebrar, às vezes você fala, nossa, caramba, eu comprei um lote aqui por 150 mil. Lembra que eu falei de especulação? Principalmente se ele não foi um lote entregue, você vai perceber que tem gente que depois que quebra a onda, se o cara comprou por 80 e você comprou por 120 e ele chegou a um pico de 170, por exemplo, você vai ver gente que está vendendo por 80 que ele quer somente proteger o capital, ele só não quer ver o prejuízo. Então não é que ele está vendendo mais baixo do que ele comprou e realizando prejuízo e vendendo mais baixo do que vale o imóvel. Para ele, o imóvel vale aquilo que ele comprou. Então ele vai vender aquele imóvel por 80, 90, e para você vai deixar você chateado. E aí pode ser que você, se você não tiver a cabeça no lugar, você vai realizar um prejuízo. Você vai falar assim, caramba, estão vendendo a 80, 90, eu vou vender mais barato, porque eu preciso sair desse negócio aqui. Mas se você entrou nesse jogo para ganhar dinheiro e o imóvel chegou num pico de 170, entenda, aquele pico que ele chegou, uma hora ele vai chegar lá de novo, só que você vai precisar um pouco mais de tempo. Então a questão é, você vai sair em 120 e vender por 90 e assumir o prejuízo, ou você vai deixar o mercado estabilizar e voltar no mínimo aí a 130, 140, 150, para você pelo menos proteger o seu capital. E se você for um investidor mais paciente, mais bem capitalizado, você vai esperar esse ciclo. Muitas vezes passa 3 anos, aquele valor de 170 foi até superado, porque aquilo foi o pico e a queda foi exatamente pelo momento de colapso da economia, mas o imóvel sempre vai ser valorizado pelo valor de lançamento dele. Entenda, se a construtora lá atrás lançou a 80, dificilmente você vai ver um imóvel sendo vendido, porque a construtora segura os preços e ela não vai vender o imóvel por 70, 60, a não ser que ela entrou numa recuperação judicial ou faliu, tá? Que são casos muito atípicos de acontecer, mas o normal é que isso não aconteça. O terceiro item que impacta na especulação imobiliária, que você precisa entender, é que a demanda ela é sempre crescente, tá? Mesmo como eu falei aqui atrás, que a gente veja o preço caindo, o que protege o seu capital? A solidez do ativo porque ele existe e a demanda que é crescente. E você saber que o mercado é cíclico e que hoje a Selic está alta, mas amanhã ela vai estar baixa. Então, se a população está sempre crescendo, por que a população cresce? Porque a gente está tendo melhores condições de vida, melhores condições de cuidar da saúde, mais condições de bem-estar. Então as pessoas estão vivendo mais. Você está tendo hoje na face da Terra aí mais de 5 gerações, quem sabe em breve 6 gerações vivendo ao mesmo tempo. Ou seja, você tem a pessoa de 0 a 20, você tem a pessoa de 20 a 40, você tem a pessoa de 40 a 60, de 60 a 80, de 80 a 100 vivendo. E a gente já está vendo aí de gente de 100 a 120 vivendo na Terra junto com a gente. Cada uma dessas pessoas, elas têm um comportamento, certo? Que a gente fala disso no outro vídeo. Mas esses comportamentos, no gerais, essas trocas de vida geram demanda, né? Como eu já falei, a pessoa que antes tinha 5 filhos, agora ela está só o casal, ela vai querer uma casa menor. Assim como também o casal, o senhor que perdeu a esposa e ele ainda vai viver mais 20 anos, ele vai querer rever a dinâmica de moradia dele também. Assim como o casal que viveu 20 anos casado e se separa e de repente não quer mais casar, eles vão precisar de 2 casas. E assim sucessivamente. Essa dinâmica demográfica como um todo, ela gera uma demanda crescente e a população não para de crescer também. As pessoas estão sempre, estamos falando de 8 bilhões de pessoas no planeta. Daqui em 2050, mais ou menos, estamos falando aí quase 10 bilhões de pessoas no planeta. Imagina, precisa moradia para todo mundo. E a terra é um único bem, é um bem escasso
e quanto mais a população cresce, mais ocupação em torno desse planeta existe, e isso é uma demanda que vai projetar cada vez mais o produto para cima. Então entenda, essa oscilação em queda não quer dizer que ele vai despencar e nunca mais vai voltar. Não, ele vai voltar. O quarto item que você precisa considerar muito seriamente é as baixas e altas da taxa Selic. As baixas fazem com que o mercado tenha mais crédito, tenha mais disponibilidade financeira, e automaticamente, se o mercado tiver o produto em oferta, ele vai ser consumido. E se não tiver produto em oferta, aí fica melhor ainda para você que tem um ativo na mão. Por quê? Porque os preços sobem porque tem muita gente querendo e porque tem disponível capital, e essas pessoas têm disponibilidade de crédito. Então elas vão lá, conseguem o financiamento e compram o seu imóvel, às vezes 10, 20% mais caro. Lembra aquele lote que você segurou e não quis vender por 120 mil? De repente acabou, você está com o imóvel só na mão, aquele imóvel seu que já atingiu em alguns clientes a 170, aquele cara que comprou mais caro que você 150, o outro que comprou por 170, ele não quis realizar o prejuízo, segurou, então os preços começam a ser sustentados pelos aqueles que seguraram o preço lá em cima. E quando acaba a oferta do produto barato, começa a se subir o preço na mão daquele que não vende mais barato. Ou seja, você começa a ver que você comprou por 120, mas o seu vizinho não vende por menos de 170, o que você faz? Eu vou pedir de 170, vai que isso cola. E aí você pede 170, o outro pede 170, a hora que você vê tá todo mundo pedindo 170, só que aquele que estava pedindo 170 já pede 200. Então os 170 seus começa a ficar barato. É a lei da ancoragem. Então as pessoas começam a olhar aquilo e começam a falar assim, acho que eu vou comprar 170 mesmo. Ele vai chamar para você, vai oferecer 150, mas não tem ninguém vendendo 150, é uma decisão sua, mas 150 para você já é uma realização, porque você comprou por 130, né? Isso tudo está acontecendo por quê? Porque houve um movimento na taxa Selic. A taxa Selic mudou, a hora que a taxa Selic muda, os juros dos bancos também reduzem, os juros do banco reduzindo, a capacidade de crédito das pessoas melhora. Então o cara que ele podia ter um financiamento até 200 mil, ele pode ter um financiamento de 250 mil, por exemplo, a parcela dele do imóvel de 200, que era antes, por exemplo, 2.500, passa a ser R$1.500, então passa a dar mais acesso a outras pessoas, e por isso tudo impacta com a valorização do seu imóvel e você começa a ganhar nessa especulação. Então entenda, Selic alta, está na hora de você ali segurar o seu imóvel. A Selic começou a baixar, está na hora de você, é sinal, tá? Porque não é só isso, é sinal que vai ter uma demanda alta e as pessoas vão começar a consumir e o seu produto vai ganhar valor. Então você tem a oportunidade de ganhar com essa especulação. Aí a gente entra no quarto item, que envolve os projetos e demandas de alguma região. Se você entender todos esses itens e você escolher o projeto certo, entendendo os projetos de desenvolvimento da sua cidade, então, por exemplo, um bairro novo que está sendo desenvolvido. Normalmente, quando o bairro novo está sendo desenvolvido, se ele tiver uma super oferta de produto, tipo, lançou um loteamento de uma cidade inteligente, que é commodity hoje em dia, né? Aí são 2.000 unidades. Dificilmente numa cidade de 500 mil pessoas, 2.000 unidades vai ser consumida de uma forma rápida. Primeiro, porque não tem só essa construtora no mercado. Segundo, que as pessoas fazem conta, analisam e veem um momento de vida e elas vão avaliando se faz sentido ou não comprar aquele produto naquele determinado momento. Então o produto ele vai sendo consumido em função da disponibilidade lá de crédito das pessoas, da concorrência e do movimento social e demográfico, se é momento, se não é momento. Mas vamos imaginar que você escolheu um loteamento certo, um lugar que está densado, 200 unidades e aconteceu igual eu falei lá atrás, você comprou lá por 130 e tinha gente que comprou por 170, que foi as últimas unidades, médicos, pessoas de sucesso seguraram essas unidades, mas teve gente que comprou por 80. Mas se você escolheu o imóvel no lugar certo, como a Selic subiu, esses movimentos todos vão fazer com que você, junto com essa escolha certa do terreno certo, no lugar certo, avaliando as políticas de desenvolvimento da sua cidade, avaliando a vertente de crescimento, faça com que você ganhe na especulação imobiliária, porque você escolheu uma localização que é a tendência de crescimento, e isso faz com que o seu capital fique ainda mais protegido. Tem muita gente que compra produtos imobiliários, mas não leva isso em consideração. Faz um investimento só porque a tipologia, ou seja, o tipo do apartamento, 2 quartos, 1 quarto, suíte, ela é uma tipologia que está vendendo muito na cidade, mas de repente ele escolheu numa região que não tem vertente de crescimento. A zona industrial e comercial para um lado e ele botou para o outro lado porque alguém conseguiu convencer ele que a cidade também vai crescer para aquele lado. Mas será que ele não pensou que a cidade pode crescer, mas será que todas as indústrias que estão desse lado vão passar para o lado de lá? Né? Existe toda uma questão de distribuição dentro dessa cidade, de logística dentro dessa cidade que tem que ser interpretada, e por isso você precisa estudar essa vertente de crescimento baseado nos projetos de desenvolvimento da sua cidade, do seu município, plano diretor, plano de desenvolvimento da cidade, para que você entenda se você está fazendo a escolha certa ou errada, para não sofrer intenção de expectativa futura de valorização do imóvel e não ganhar dinheiro com ela. E o sexto item é, quando você começa a ver tudo
tudo isso acontecendo, você começa a perceber que a expectativa de todo mundo, a confiança de todo mundo, ela fica elevada. E essa expectativa de crescimento, essa expectativa de evolução faz com que a economia fique mais forte. Então ela fica girando mais forte, o recurso fica mais disponível e tudo isso gera um ambiente propício, né? É como se fosse uma osmose. A pessoa, uma está do lado da outra e aí esse cara aqui está comprando, o outro quer comprar porque o banco também liberou o crédito para ele e assim vai virando aquele ciclo virtuoso e o mercado vai ficando mais potencializado. Só toma cuidado que nesse momento, onde nós temos um crescimento econômico muito grande e esse crescimento econômico ele gera uma expectativa muito positiva, é o momento do meio da onda para o fim da onda e é o momento que muitas vezes pode quebrar a onda. Se você está preparado para essa onda quebrar e você partir do meio para frente, tudo bem, você tomou uma decisão a médio e longo prazo. Mas se você está pensando em fazer especulação, entrada e saída rápida, toma cuidado, porque ganhar 50%, 100% é algo que normalmente não acontece, tá? Principalmente em ativos de grande valor, Você pegar um imóvel de 1 milhão para vender por 2 milhões, tá? Esse aí, no horizonte curto, é muito difícil. Você pode pegar e conseguir em regiões litorâneas, onde existe uma escassez muito grande de terreno e aonde, de repente, você tem incorporadoras que estão lançando produtos novos, com tecnologias novas e a precificação é totalmente diferente. Mas até uma incorporadora, dificilmente você vai ver um incorporador que estava lançando o ano passado apartamentos a 30 mil reais metro quadrado vender a 60 mil reais metro quadrado o prédio inteiro. Ela pode ter uma única unidade, que é a cobertura, que ela está fazendo isso exatamente para criar uma estratégia de preço para valorizar a ancoragem dos outros que tem lá embaixo. Mas é muito difícil você ver ela pegar todo o portfólio dela e dobrar o preço de um ano para o outro. Isso não vai acontecer. Normalmente vai sendo gradual, os preços vão sendo gradual e isso gera esse movimento todo de preço para lá. Então entenda, as expectativas econômicas elas podem gerar, não são bolhas no mercado imobiliário, mas são expectativas que não vão se realizar, preços que não vão se realizar. As pessoas vão comprar e vão tomar prejuízo. Mas quando o mercado está em expectativa e as variações são normais, os prejuízos já faz parte do jogo e quem conhece o jogo igual a gente conhece, sabe que quem tomou prejuízo ali tomou porque ele não se protegeu. Não é porque o mercado está ruim. O mercado está fazendo o que ele sempre fez. Então esse é o vídeo de hoje sobre especulação imobiliária, sobre expectativa de valorização e como você pode ganhar dinheiro através da especulação imobiliária. O que eu tenho para falar para você é o seguinte: não tem outra forma de você fazer especulação imobiliária se você não viver o mercado imobiliário. Você precisa conversar com os corretores, você precisa visitar estandes de venda, você precisa visitar imóveis, você precisa entender da economia local, você precisa entender da economia nacional para que você comece a estar atualizado sobre tudo que está sendo feito. E principalmente, não ir simplesmente na emoção do efeito manada das pessoas que estão te falando. Se você tem um entendimento do mercado, você tem conhecimento do mercado, você vai entender e justificar por que tal movimento vai estar acontecendo ou por que ele não vai estar acontecendo. E em função dessa análise, você vai ter a oportunidade de saber a hora certa de entrar e de sair. Então, se esse vídeo fez sentido para você, deixa seu comentário para mim aqui. Se você gostou mesmo desse vídeo, compartilha para um amigo que precisa ouvir o que eu falei aqui. E se você ainda não segue o nosso canal, vai aí em cima aí, segue o canal, clica ali, tem um sininho também, você pode receber esses conteúdos sempre que eu postar em primeira mão. Fechou? Então, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!